Olá, amigos do programa Patriotas em Ação. Bem-vindos à CSC TV, a TV na web feita para você. E para participar do nosso programa, WhatsApp 9972-6737. Hoje estou aqui com o professor Itamar, que já é conhecido do nosso programa, e ele irá participar semanalmente do nosso quadro político, trazendo informações. O professor Itamar será o nosso consultor político. Itamar, seja bem-vindo ao nosso programa e é um prazer você ter aceitado o nosso convite para ser o nosso consultor político. Obrigado a você, obrigado aos telespectadores, né? Como diria os internautas, né? Mas é um prazer poder contribuir com você, com outros programas que for convidado, a gente estará à disposição para falar sobre essas questões. Obrigado, Itamar. Fico muito feliz de poder contar com você. Pessoal, essa semana, da semana passada, aliás, nós tivemos uma notícia da saída do Reino Unido, ali liderado pela Inglaterra, do Bloco Econômico Europeu. E eu queria conversar aqui com o Itamar para ele explicar no início o que era esse Bloco Econômico Europeu, Itamar, como começou. Queria que você diferenciasse o Bloco Europeu, essa formação, também da zona do euro, que existe uma diferença entre esses dois termos. Bem, Marcelo, as pessoas tratam como Bloco Europeu, como União Europeia, né? Mas assim, para ser didático, para as pessoas que estão nos assistindo poderem entender, na verdade chama-se União Europeia, né? Essa União Europeia começa a se organizar já com o final da Segunda Guerra Mundial e ela foi muito importante porque criou algumas coisas que contribuíram com a recuperação da Europa que estava destruída pela Segunda Guerra Mundial. Dentre elas, a chamada Liga do Carvão e do Aço, foi o primeiro acordo de livre comércio entre os países membros. Não eram todos, obviamente, como agora são mais de 20 países, mas eram alguns países, e isso foi importante porque facilitou a circulação dessas mercadorias, né, em especial do carvão e do aço, inicialmente entre os países membros. Isso possibilitou a redução de custos, e redução de custos leva também a empresas, no caso Minas em especial, à falência, mas leva também à produção de mercadorias baratas, né? Certo. E aí as medidas foram sendo tomadas, foram sendo, digamos assim, aperfeiçoadas até chegar no momento que estamos hoje, e nós temos que tem na Europa, né, melhor dizendo, uma área de livre comércio, de livre circulação de pessoas, que faz parte da chamada União Europeia. E quando se trata da zona do euro, são os países que adotam o euro como moeda. Não é o caso da Inglaterra. A Inglaterra nunca esteve na zona do euro, porque a Inglaterra manteve-se à parte com a sua moeda libra esterlina, né? Então, em função disso, a Inglaterra já estava mais apartada nesse sentido, né? E agora o plebiscito aprovou a saída da Inglaterra da chamada União Europeia, que é uma coisa bastante importante na nossa avaliação. Certo. A saída da Inglaterra, ela leva junto com ela o Reino Unido todo, que ela comanda o Reino Unido. Na verdade, o Reino Unido é uma composição, né? É Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales e a própria Inglaterra, né? Exatamente seria essa saída desses países, né, do Reino Unido, que é esse conjunto de países, e o que levará, né, provavelmente, o que muitos temem, que levará à saída de outros países, né? Porque é interessante observar, apesar da grande mídia estar toda contrária à saída da Inglaterra da zona do euro, na verdade é uma coisa bastante positiva, né? Porque a União Europeia, assim como esses planos que existem para a América do Sul, né, na verdade são propostas do chamado globalismo internacional, né, do globalismo de esquerda. E a saída da Inglaterra da União Europeia é a maior derrota da esquerda globalista do século XXI. O que deverá levar ao desmonte da União Europeia, né? Isso não quer dizer que o livre comércio não vai continuar entre eles, né?
Ninguém, eu acho que a própria cultura que se criou na Europa hoje, ninguém tem a perspectiva do piniquim que nós temos aqui na América do Sul, de cada um criar suas barreiras e dificultar o comércio, né? Acho que o comércio vai continuar livre, vai continuar com barreiras mínimas. O que vai ser reintroduzido, o que deverá ser reintroduzido, né? Porque a gente está distante, fica falando um pouco das informações básicas, né? O que vai ser reintroduzido aos poucos é o controle das pessoas, que é para preservação, inclusive, da nacionalidade, mas em especial, o que é que foi, digamos assim, que colocou fogo nessa proposta da saída, né, da separação do Reino Unido? Exatamente a imigração, e não é uma imigração qualquer, né? Então as pessoas, inclusive quando assistem o jornal da Globo, em especial Bom Dia Brasil, né, que é todo de esquerda, olha que isso... uma visão xenofobista, né, de xenófoba. Está na moda isso. Quando, na verdade, o que está incomodando de imigrantes são exatamente aqueles imigrantes que estão vindo da Síria, do Iraque, do Paquistão, em especial da Síria e do Iraque, que são a coisa que ninguém quer dizer, né? Todo mundo fica tentando se esconder atrás da porta para não dizer o que precisa ser dito. Que o que ninguém quer e os ingleses não querem, e a França também, boa parte, já não querem mais, e muitos países não querem, é o livre trânsito daqueles imigrantes que são muçulmanos, que já na Inglaterra tem uma grande quantidade de pessoas, se estima em torno de 5 milhões até de muçulmanos, e que é uma cultura diferente, que os muçulmanos vêm para a Europa, mas eles não se integram à cultura ocidental, eles procuram manter à parte. Pesquisas feitas demonstram, inclusive, que esses imigrantes que estão lá, esses muçulmanos que estão na Inglaterra, são favoráveis a todos os princípios que eles praticam nos países onde eles dominam por inteiro, inclusive substituindo o Código Civil pela Sharia, com todos os seus valores. Então, ninguém quer dizer isso, alguém tem que dizer. O que está incomodando ali em termos de imigrantes não são os poloneses que estão indo para a Inglaterra, e vão também, né? Vão. E a Inglaterra precisa, inclusive, de imigrantes, mas o que está incomodando a França, o que está incomodando vários países, inclusive a Holanda, são exatamente os muçulmanos radicais, né? E aí as pessoas falam, mas é apenas uma minoria. O problema sempre foi a minoria. Os nazistas também eram uma minoria na Alemanha, e os nazistas que cometeram as atrocidades também eram uma minoria. Os comunistas na Rússia também eram uma minoria. E dos comunistas, aqueles que praticaram as atrocidades também eram a minoria. Então a preocupação é exatamente a minoria, e os ingleses, sabiamente, né, querem ficar apartados desse problema. Até uma hora a gente pode falar, inclusive, sobre eventos como a Guerra do Líbano, né, que eu acho que é uma coisa muito importante, que as pessoas tratam como a guerra civil, né, aquela grande guerra do Líbano que teve, que na verdade não era uma guerra civil simplesmente, era uma guerra religiosa, né? Era um país cristão, que tinha 63% da população cristã, e que foi admitindo os imigrantes muçulmanos até que eles passaram a ser maioria e realizaram a Guerra do Líbano, que foi uma grande desgraça, né? Porque você fala em 5 milhões de pessoas hoje dentro da Inglaterra, imigrantes, dá praticamente em torno de 45% da população da Argentina, esses 5 milhões de pessoas. É muita gente. E esse pessoal que vai imigrando, eles vão criando micromundos dentro de outro país. Eles vão criando o país dele, com as leis que você falou, as próprias leis deles, vão criando dentro do país a cultura dele. E isso é perigoso. Tem manifestação, inclusive em Londres, em que os muçulmanos gritam morte a Londres, morte aos Estados Unidos, morte à cultura ocidental. E a imprensa, a grande imprensa, até porque a grande imprensa é simpática, fica aí, olha, é só uma cultura. Não, não é só uma cultura. Não é uma cultura, não é zen budismo. Não é budismo que vai conviver com outra cultura. A cultura muçulmana pressupõe não conviver com a cultura ocidental. É papel de um bom muçulmano lutar com tudo que for possível para destruir um governo que não for muçulmano. Isso ninguém quer falar. Todo mundo tem medinho, não é? Precisa falar isso é verdade. E me fala uma coisa, veio a Inglaterra primeiro saindo.
do euro, do bloco econômico da União Europeia. Na sequência já tem a França, que também já está se manifestando, vai ter um plebiscito para isso também. A Alemanha pode acompanhar essa tendência. Hoje os países que mandam na Europa seria mais Inglaterra, a Alemanha e a França ali. Essa sequência de saída dos países que comandam ali a Europa poderia afetar globalmente a economia? Olha, eu acho, bom, se a Alemanha sair, acabou, né? Que é a maior economia do bloco, né? A Alemanha sair, acabou a festa. Até porque é a Alemanha que banca, inclusive, o orçamento da chamada União Europeia. Isso é bom ter muito claro, né? Eu acho que para a economia internacional não tem reflexo. Ela pode ter no curto prazo. Por exemplo, a Libra despencou, né? Isso. Mas ela recupera, né? Não há destruição de riquezas. Então as pessoas têm um medo. É claro que quem está jogando na bolsa, quem está investindo, ele sofre as consequências, sim. Mas tudo tem um custo. Agora, está havendo destruição de riquezas? Não. Tem prédio desabando? Não. Né? Então, digamos assim, é mais propaganda daqueles que são contra. Exatamente só a propaganda das pessoas que são chamados globalistas. Né? E podemos falar uma outra hora que essa questão está presente aqui na América do Sul também. Né? Essa ideia do Parla-Sul, né, que é o parlamento dos países membros do Mercosul, a ideia da Unasul de criar um exército sul-americano, né? Então, para tirar inclusive o controle de cada nação sobre o seu povo, né? Então é uma coisa que vem de fora, muito perigosa, né? Muito perigosa, porque toda vez que você tira a independência de um país, né? Você tira a autonomia, e o termo que o povo gosta, eu acho que é adequado, você tira a soberania de um país, passa a soberania de um país para uma autoridade internacional, né? Então isso é sempre ruim para o desenvolvimento, inclusive da economia, mas em especial é ruim para a liberdade, e a liberdade é o motor do desenvolvimento de qualquer região, né? Então esse terremoto na economia, isso é tudo bobagem, né? Cai um pouco aqui, sobe ali, mas o resultado no médio e longo prazo, eu acho que ele é muito positivo mesmo, em especial pensando que a liberdade dos indivíduos, a liberdade dos povos é que deve estar acima, inclusive, do livre mercado. E eu sou um ardoroso defensor do livre mercado. É importante, o livre mercado é uma situação que pode debater num próximo programa, explicar para o amigo também o que é. Mas vamos se manter ali nessa saída da Inglaterra. O movimento, então, nessa situação não seria só o movimento financeiro que a Inglaterra está preocupada, tem também o movimento cultural de outras nações, outros povos de outras nações vindo e implantando dentro de países com culturas diferentes uma oposição cultural. Eu não aceito o que você faz, eu imponho o meu, e dentro da minha casa eu estou sendo agredido por quem eu estou recebendo. É uma situação, então, de confronto mesmo cultural que está acontecendo, que a Inglaterra está tentando amenizar ou acabar com isso. Essa é a questão que está subjacente, né? Existem algumas previsões, inclusive, de que alguns países da Europa tornarão-se absolutamente muçulmanos, né? Resta ver que Londres já tem um prefeito muçulmano eleito pela população da Inglaterra, pela população de Londres, né? Dado o grau de influência e de empoderamento dessas pessoas no mundo ocidental, que é o oposto do que eles pensam. Que, aliás, eles estão sempre empenhados na destruição dos nossos valores, valores da liberdade, da religião cristã, por exemplo, ou de não ter religião nenhuma, né? Você pode, no mundo ocidental, você pode ter a religião que você quiser e pode não ter religião nenhuma. Você pode trocar de religião, coisa que não faz parte do mundo islâmico, né? Não pode existir apostasia. Que 5 milhões de pessoas, são 5 milhões de votos, dá para fazer muito candidato prefeito. Pessoal, eu estive aqui hoje com o professor Itamar, que estará toda semana aqui conosco conversando sobre política. Eu sei que o tempo foi curto, porque agora que o assunto começa a ficar bom, acaba o programa. Foi muito bom ter o senhor aqui esclarecendo. Na próxima semana a gente continua o assunto e outros assuntos também. Pessoal, hoje o abraço eu quero mandar para o pessoal que me cobrou, o pessoal do 8º ano C lá do colégio Dirce Aguiar, o Luan, o Maico, o Matheus, que pediu um abraço para vocês, pessoal.
Professor, o senhor que agora faz parte do nosso quadro, consideração final para o nosso amigo de casa. Não, muito obrigado ao convite, eu estou à disposição, assim que o convite for sendo renovado, estarei aqui para comentar com todo mundo. Tá ok. Muito obrigado por fazer parte da nossa equipe. Patriotas, até o próximo programa.